Toda mulher fazendo negócio no exterior tem uma história única e importante. A gente dá voz a elas. Vamos escutá-las? Bem-vindas, mulheres do business! Eu sou a Tatiana Metran, diretamente de Nova York, e o tema de hoje é perseverar quando tantos desistem. Como você descreveria um futuro incerto? Para mim, ele tem cara de pergunta. E se eu cair no meio do palco? Foi a pergunta que eu me fiz com 7 anos antes da minha primeira apresentação de balé. E se eu não passar no vestibular? E se meu visto para a França não sair? E se o negócio que eu estou montando aqui no estrangeiro não der certo? Estresse, ansiedade, medo, muito medo, principalmente de me estabacar no palco, foram alguns dos ingredientes que eu utilizei ao longo do tempo para enfrentar as incertezas da vida. Mas nenhum desses componentes foi maior do que a minha vontade de perseverar. Acredito que a perseverança é não desistir quando tudo parece tão incerto, tão difícil ou diferente do que a gente estava acostumada. É ter consciência de que o percurso vai doer e mesmo assim se levantar todas as manhãs, passar um café made in Brazil, respirar fundo e continuar a caminhada, ainda que debaixo de neve. É se lembrar constantemente por que deixamos o Brasil, por que iniciamos a empreender, apesar das adversidades. É persistir e permanecer quando tantos desistem. Eu convidei para esse papo sobre perseverança a minha conterrânea quase prima, Ana Cristina Nasciuti. A Tina, como carinhosamente é conhecida, é a fundadora da Boa Books, a primeira livraria mundial em língua portuguesa que tornou viável ao leitor comprar livros em português fora do Brasil de forma fácil, rápida e com preços bem acessíveis. Morando atualmente nos Estados Unidos, essa goiana já rodou o mundo e morou em Israel, Alemanha e na França também. Tina, que delícia poder ouvir a sua voz. Seja muito bem-vinda. Tati, o prazer é meu também. E você sabe que eu também te adoro ouvir. E obrigada por me receber aqui. Não me tieta não, dona Tina. Não me tieta não, porque eu posso ficar muito enjoada. Eu posso ficar muito mal acostumada. Escuta, vamos passar aqui para o bloco 2, que é onde você fala um pouquinho do business. Conta pra gente um pouco mais como que você foi parar nos Estados Unidos e o que te motivou a criar a Boa Books? A Boa Books surgiu como um insight, um café da manhã, depois de um lançamento de livro no Brasil. Sempre conversando sobre o livro, principalmente em lançamento, que a gente só fala disso antes do lançamento e tudo, na época que está escrevendo o livro, e já prevendo a dificuldade que a gente teria para atender os leitores do Rodrigo, meu marido, que é o escritor, que moram fora do Brasil, veio essa ideia. Por que a gente não imprime os livros fora do Brasil? A ideia primeira foi de imprimir os livros do Rodrigo, mas depois o Rodrigo pensando, por que não todos os livros brasileiros, né? Aí você já sabe, a gente pensa num business legal, foi o resto da viagem falando e planejando sobre isso. A mudança para os Estados Unidos foi por causa do business. Já estávamos em Paris, em um daqueles deliciosos cafés que você conhece muito bem, pensando como que seria para conseguir abrir esse business na França. Não é fácil, né? E aí veio a ideia dos Estados Unidos. Não é fácil. A gente tinha levado um balde de água fria de uma advogada francesa, que tinha nos falado sobre as questões tributárias, trabalhistas, de abrir um business na França. E a gente estava com medo. E a gente pensou, por que não nos Estados Unidos? E veio daí a ideia. Só aqui para voltar muito rapidamente, você falou do Rodrigo, né? O Rodrigo é um escritor, ele é jornalista, o seu esposo, ele é jornalista, Rodrigo Alvarez, e hoje ele já está com quantos livros publicados já, Tina? Acho que 11. Ele está lançando um livro novo agora, que chama Alma, e também ele foi convidado para escrever o livro sobre o Cristo Redentor, que esse ano está fazendo 90 anos, então o livro oficial do Cristo, o Rodrigo está escrevendo
para o aniversário do Cristo, que vai ser em 12 de outubro. E você faz todo um trabalho de backstage já, né? Então, assim, essa questão de vocês terem essa ideia de trabalhar com livros, ela é muito, para você, é um caminho muito natural, porque você já fazia toda a parte de backstage desses livros do Rodrigo, você já trabalhava nele, né? Na releitura, enfim, toda a parte técnica você já... Sim, sempre fui a primeira leitora. Em alguns livros eu trabalhei como edição de conteúdo também, né, revendo, porque muitas vezes o escritor ele vem escrevendo e aí eu lia para poder falar, isso aqui vai se encaixar melhor, diferente. Esse tipo de trabalho que o escritor precisa de alguém de fora tá lendo, né, para poder ajudar. Então, a gente já trabalhava com isso já há muito tempo e a gente sempre teve esse problema. As pessoas sempre perguntavam para o Rodrigo pelas redes sociais, como que eu faço para comprar seu livro em tal lugar? Como que eu faço? E a gente não sabia o que fazer. Fora do Brasil, né? Fora do Brasil era difícil, como que faz, né? E quando a gente olhava para comprar em sites que entregam tipo a Amazon, era muito caro. Então, veio daí a ideia. Tina, o que é perseverança para você? Perseverança, Tati, para mim é você pensar numa vontade sem medir a dificuldade. Se você tem a vontade de fazer aquilo que você está sonhando e você acredita, você não vai medir as dificuldades. Por exemplo, o caso da França. A gente teve esse balde de água fria de montar na França, onde a gente tinha uma casa, que a gente estava super bem instalado, e a gente pensou, e agora? O que a gente faz? Então, a gente teve que se mudar de país para a gente conseguir abrir o nosso negócio. Não quer dizer que na França não daria certo, mas seria mais fácil para nós em começar nos Estados Unidos o negócio, onde a gente já conhecia um pouquinho, quer dizer, o Rodrigo até, não eu, já conhecia mais do que na França, e também a facilidade do inglês mais do que o francês para nós. Eu escolhi esse tema para o nosso papo porque a natureza do seu business, né, que é justamente essa coisa da livraria que atende o exterior, né, venda de livros físicos. Esse mercado, para mim, atuar nele é um ato de amor e de muita perseverança, de ter uma visão clara e acreditar, que é o que você falou, né? Eu já acreditava muito que esse mercado que anda tão desprezado pela cultura de informação rápida, né? A gente até hoje fala na tiktorização da informação, ou então ele está digitalizado. Uhum. E aí eu te pergunto, Tina, o que te motiva a continuar perseverando? Olha, quem ama livro como a gente, e aí eu também incluo você mesmo, que eu sei que você ama, a gente gosta do livro físico, né? Então, assim, claro que todo mundo já leu um e-book na vida, eu acredito, mas quando você gosta mesmo do livro, você quer ter o livro, e o e-book você nunca tem o livro de verdade. Então, a gente acredita nisso, que existem leitores. Eu tenho muito medo do que será futuramente essa geração que está vindo agora, né? Porque o livro para essa geração nem na escola mais. Antigamente a gente comprava livro, a gente lia livro, a gente tinha aquele material escolar enorme para comprar, um monte de livro para comprar, que você escrevia no livro e tudo mais. Hoje não, hoje é tudo no computador, tudo no tablet, até o livro da escola. Isso me preocupa, porque eu não sei o que vai ser no futuro, né, dessas gerações sem esse contato com o livro, porque nós ainda viemos uma geração de muito contato com o livro, e daí vem esse amor, e eu insisto, e eu acho que o e-book ainda não tomou o lugar do livro, as pessoas ainda gostam muito de ler, mas eu não sei o que será das novas gerações, que não estão se acostumando a ler. Eu entendo. É um problema. Eu gosto inclusive de cheiro de livro. Assim, para mim é uma coisa, é tão sensorial, é tão maior do que só o conteúdo, né, que está ali dentro. Claro que esse é o principal, mas é também toda uma experiência, sabe? Cada livro, eu sei exatamente onde eu estava quando eu li aquele livro. Quando você leu ele. Exatamente, então você tem essa questão, tem a questão também de percepção de tempo com relação ao volume, quantidade de páginas, ou quanto ainda falta para ler, você vai ficando um pouco mais ansioso à medida que vai terminando, você, ai meu Deus, está acabando, sabe? E quando você está no e-book, você não tem essa medida, né? Eu acho que é perseverar, gente, é um ato de amor e de perseverança trabalhar nesse ramo que vocês estão. Tina, e sabe o que eu tenho com o livro? Diga. Só uma coisa, assim, quando eu acabo de ler um livro que eu gostei muito de ler esse livro,
eu guardo ele ali, eu fico olhando, eu fico lembrando dos personagens, eu fico numa saudade. Aí eu gosto de pegar o livro e dar uma folheada e ler algumas partes, porque eu fico com saudade daquilo que eu vivi quando eu estava lendo o livro. Como se eu tivesse feito uma viagem, depois você vê as fotos, eu faço isso com o livro, sabe? Que incrível. Então, isso é o livro físico. É uma outra dimensão. Sim. Antes da Boa Books, você já tinha tido uma experiência de empreendedorismo no Brasil. O que você trouxe como visão dessa jornada do Brasil para o seu business de hoje e quais convicções que você teve de abandonar? Tati, eu levei a minha experiência de contato com o cliente. Isso foi fundamental para o meu business no Brasil e eu trago isso para a Boa Books. Eu amo esse contato com o cliente. Eu adoro indicar livros, eu adoro falar sobre os livros e resolver os problemas que vão surgindo também, né? Então, isso foi o que eu mais trouxe. E o que eu tive que abandonar são os processos manuais que eu tinha no meu business no Brasil e que eu tive que aceitar, delegar muita coisa para a máquina, que um business global, como é a Boa Books, que a gente entrega praticamente no mundo todo, se você não delegar para a máquina muita coisa, você não dá conta de fazer. Por exemplo, o que você delegou para a máquina? Por exemplo, hoje o cliente compra o livro na Boa Books, eu aperto um botão, ele vai para a printer certa, se é na Europa, se é na Austrália ou se é aqui nos Estados Unidos, e da printer já sai para o cliente direto. Eu não vejo o livro, eu não controlo que dia que ele está saindo e nem como que ele está saindo. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que nunca foi assim. Eu tive uma loja em que cada produto que chegava eu olhava se estava perfeito, se estava tudo certinho, que eu estou colocando no lugar certinho. E hoje não, né? Então, assim, esse foi uma das coisas que faz com que o business dê certo, mas que também me tirou aquele prazer do contato com o meu próprio produto. Interessante essa nova cadeia, né, de produção e que justamente ela tira um pouco esse lado humano. Mas aí você consegue compensar isso com outras coisas, com um e-mail mais personalizado, enfim, como que você faz para você compensar isso? E tem um chat no site, que às vezes eu atendo eu mesma. Uau! Porque eu gosto, às vezes eu vejo assim, tem as pessoas que vão atendendo, e às vezes eu vejo que é uma mensagem que eu gostaria de responder, e aí eu vou lá e eu respondo, okay. Entendeu? Então, assim, é o atendimento. Eu adoro relação com o cliente. Eu realmente é uma coisa assim que, desde cedo, meu primeiro emprego foi em loja, eu tive loja, e eu continuo tendo loja, só que online. E eu sempre gostei dessa área comercial. Eu gosto do contato com o cliente, eu gosto de responder e-mail, eu gosto de saber o problema. Parece que assim, eu delegar um problema que o meu cliente está tendo, parece que nunca vai resolver do jeito que eu resolveria, sabe? Entendo. Qual a parte mais difícil de se empreender no estrangeiro? As regras e as leis, com certeza. Porque quando a gente empreende no Brasil, você já sabe meio que por tabela, assim, né, como que funciona a máquina, né, no Brasil, e você também sabe a quem pedir uma ajuda, um bom conselho. Quando você empreende fora do Brasil, você tem que estudar. Você tem que estudar as regras, tem que estudar as leis, você tem que pagar caro para ter uma informação e tem que persistir muito. Então, isso para mim é o mais difícil, é você se encaixar. Tina, essa sua colocação é muito interessante, e ela me lembrou, na verdade, as palavras do antigo embaixador do Brasil, falecido já, Paulo de Oliveira Campos. Ele foi embaixador na França e Espanha, enfim, outros países, e a gente fez em Paris um evento sobre tributação no Brasil, e gringo adora saber como é que funciona a tributação no Brasil, porque realmente é uma das mais complexas no mundo. Então tava a sala lotada e tudo, e eu me lembro muito bem, assim, que ele abriu a conferência e dizendo que tudo é uma questão de perspectiva e de entender a lógica das leis de um determinado país. Então ele queria um pouco desfazer essa ideia de que Brasil era muito complexo, que né, minha gente, a gente já sabe que é muito complexo mesmo, mas eu gostei dessa colocação dele, porque eu acho que isso ajuda a gente a fazer as pazes com a complexidade
da burocracia de cada país, sabe? Eu acho que é muito duro, porque, como você disse, você tem que estudar, leva tempo, a gente muitas vezes erra, né, bate cabeça, enfim, aqui, inclusive eu lembro que a Eva, o episódio número 2 do podcast, ela fala sobre abertura de empresas e ela conta que ela passou um maior perrengue porque ela abriu a empresa dela aqui nos Estados Unidos enquanto corporation e depois ela viu que foi foi super ruim para ela no início, mas enfim, a gente, né, que eu tô falando, a gente erra, mas uma vez que você integra a lógica da burocracia, as coisas fluem melhor. Vou dar aqui um exemplo, tá, do que eu tô falando. No Brasil, a gente está inserido na cultura de desconfiança e impunidade. Então, você precisa criar mecanismo prévio para te gerar segurança e para te limitar nas impunidades. Então, por exemplo, é por isso que o Brasil, eu acredito, né, que o Brasil ele adota uma lógica de tributação na fonte, porque aí você evita índice de sonegação de imposto, enfim. E cara, você tem reconhecimento de firma, né, que é uma jabuticabinha aí brasileira, que é justamente para assegurar que a assinatura naquele documento é sua mesmo. Então, isso é justamente para limitar a desconfiança e impunidade, sabe? Enquanto que em outros países, o que eu percebo muitas vezes é uma lógica que é de confiar na sua palavra primeiro, e se te pegarem mentindo, aí você tem uma punição rápida e severa. E disso decorre uma lógica de burocracia, de que recolhe imposto à parte, em que a gente confia que a assinatura naquele documento é mesmo da pessoa. Enfim, eu acho que é como o embaixador Paulo Campos disse, tudo é uma questão de entender a lógica da burocracia e, a partir dali, a adaptação é menos sofrida, sabe? Tina, a palavra nunca é um combustível ou um freio para você? Olha, essa é uma pergunta bem difícil. Porque, assim, nunca pra mim, no primeiro momento, é um freio. Opa, nunca, ok. Mas, se eu quero muito, se eu acredito muito, aí é um bom combustível. Eu falo assim, nunca por quê? Né? Por quê? Só porque ninguém nunca fez ou porque nunca deu certo? Se eu acredito, aí pra mim é um combustível. Vou fazer aqui um quiz com você, então. Se prepara, dona Ana Cristina. Eu fiz aqui um compilado de frases desmotivacionais que a gente já escutou e que a gente já teve que perseverar em cima delas. Eu quero saber dessas frases que eu vou te dizer. Você vai dizer se você já escutou ou você nunca escutou. Você não vai conseguir. Você já escutou essa frase? Muito, muito. Aliás, acho que todas as vezes que eu trabalhei na minha vida, alguém já veio me falar isso. Segundo, você não se comunica bem nessa outra língua. Ah, claro. Você já se falou isso? Ou você já escutou isso de alguém? Já me falei, falo até hoje e já escutei. Eu sempre acho que eu não me comunico bem. Até no português, às vezes, eu acho que eu não me comunico bem. Tá tudo certo, querido. Fala o goianês. Você não consegue se integrar nesse país. Não, acho que eu nunca ouvi. Você não tem capacidade técnica. Sim, já ouvi. Nunca vai conseguir um trabalho melhor. Nunca ouvi. Cara, eu já escutei isso, você acredita? Sério? De um chefe meu. Caramba, não acredito. Assim, não, você tem que ficar porque você nunca vai conseguir um trabalho melhor. Não, porque ele sabia que você ia conseguir, por isso que ele falou. Seu diploma não vale nada nesse lugar. Como eu nunca procurei um emprego fora do Brasil, eu nunca ouvi isso. Mas eu acredito que se eu tivesse procurado um emprego, eu teria ouvido isso várias vezes. Quem vai te contratar? Ninguém. Nunca ouvi. Forte, né? Mas é muito forte isso. Putz, eu acho que se eu tivesse ouvido isso, eu acho que eu tinha ficado um pouco, sei lá, traumatizada. Tenho relatos. Esse eu nunca. Principalmente se fosse de pessoas que eu desse moral. Falar, não, eu escuto essa pessoa tá falando isso pra mim, aí eu acho que seria um trauma. Eu ia dar um socão na cara da pessoa. Você nunca vai ser como a fulana de tal, sendo essa fulana de tal alguma pessoa nativa. Eu escutei isso do cara que me deu visto. Ah, mentira.
Você nunca será Jeff Bezos. Ele falou isso pra você? Menina, ele, quase isso. Ele falou assim: como você acha, assim, num português com bastante sotaque, como você acha que você vai driblar a Amazon, uma empresa enorme globalmente? Como que você acha que você vai concorrer com a Amazon? Eu falei: eu não vou concorrer com a Amazon, eu vou imprimir os livros, eu não estou importando. A Amazon não está fabricando os livros em português. Né? Então, assim, eu tenho contratos com editoras e eu vou imprimir os livros fora do Brasil. Eu sou só uma livraria. Aí ele: eu não sabia, o seu visto já estava até negado, mas agora rasgou na minha frente e me deu o visto. Ah, mentira! Olha que Falei assim: maravilhoso. espera um pouquinho que eu vou refazer seu visto. Foi assim. Gente, eu tô passada com essa história. Você perseverou na frente do agente da imigração. Você imagina isso, gente? É o auge da perseverança. Muito maravilhosa essa história. Olha, eu queria dizer que aqui no seu quiz eu não tenho a menor ideia de quantos pontos você marcou, mas enquanto uma boa goiana, você ganhou aí uma pamonha. A moda, querida, para você. Comemore, é sua. Venha provar, minha senhora, é uma delícia. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Pamonhas, pamonhas, pamonhas. Tina, a Boa Books foi lançada poucos meses antes da pandemia. Quais foram os impactos da Covid para o teu negócio e teve plano que foi alterado? Como é que foi isso para vocês? Como vocês viveram esse momento? Então, na verdade, a Boa Books ela foi lançada no meio da pandemia, nem foi antes. Ela foi lançada no dia 8 de abril. Aqui nos Estados Unidos já estava tudo fechado, né? E a gente pensou: vamos lançar e ver no que dá, né? Porque ele já estava com tudo pronto. O site demorou muito tempo para ficar pronto, que era um site muito complexo. Então, isso a gente falou: tá pronto, vamos lançar. A gente teve muita dificuldade com shipping, porque virou uma loucura no mundo inteiro, né? Então, assim, hoje talvez eu teria aberto só os Estados Unidos e não no mundo inteiro de uma vez, se fosse abrir de novo numa pandemia. Mas cada país teve suas regras. Então, assim, a printer que trabalhava de uma forma na Inglaterra, de outra na Austrália, de outra nos Estados Unidos, teve confinamentos diferentes, as empresas de entrega diferentes. Então, assim, esse foi um desafio enorme que a gente teve. A gente tinha todo um projeto, tínhamos feito testes de prazo e que a gente não conseguiu cumprir. Aquele prazo de rápido, o livro imprime em 24 horas e chega na sua casa só ao tempo do correio, o tempo do correio ficou enorme. Né? Então, o livro até imprimir em 24 horas, teve momentos que até isso ficou difícil, mas a maioria do tempo ele imprimia em 24 horas, mas o correio virou um caos, né? Primeiro que aumentou muito a entrega, todo mundo comprava tudo online, né? Então, assim, se a gente não tem, volto a dizer, como a Amazon, no seu carrinho Prime, você tem que usar o correio que todo mundo usa. Então, assim, isso foi uma dificuldade enorme para nós. Atender no prazo que a gente queria, a gente não conseguiu no começo, e aí veio a minha experiência de atendimento ao cliente, né? Eu falei com cada cliente, reenviei cada livro que se perdeu, livro que foi roubado em caixa de correio, porque isso no mundo inteiro aconteceu, em vários lugares. Entregava o livro, não, foi roubado. Coisas assim que vieram com a pandemia que não estavam previstas, né? Eu acho que na vida de todo mundo. Com certeza. Você pode compartilhar 2 dicas para as mulheres do business para ajudá-las a se motivar, a perseverar quando a gente não tem essa certeza dos resultados? Tô dizendo isso porque, justamente, né? Porque você estava falando das coisas que não estavam previstas no seu negócio e mesmo assim vocês deram um jeito, a maneira que você encontrou foi justamente conversando com cada cliente, foi reenviando os produtos, e aí eu acho que tem muita gente que está patinando agora nesse momento e, cara, e numa incerteza danada. Então, assim, o que você pode dizer para elas? Eu diria assim, a primeira coisa é seguir o feeling, sabe? Segue o seu feeling. Se você acha que vai dar certo, segue o feeling. Faça com o coração mesmo. Tenha paciência, sabe? Assim,
E eu acho que seja educada. Quando você vai atender um cliente, você tem que entender o lado do cliente. Muitas vezes o cliente não tem razão, mas a gente também tem que entender que se você está oferecendo uma coisa, o cliente tem que ter 100% de satisfação. Então, assim, eu acho que feeling, foco e ser educada em qualquer coisa, seja onde você vai fazer sua carteira de motorista, sabe, onde você vai registrar sua empresa, quando você vai fazer alguma coisa, é assim, calma e entre na educação daquele país que você está, seja nos Estados Unidos, na Europa, na África, onde for. Você tem que seguir as regras deles para você conseguir ser bem ouvida, né? Aceita. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui que está aqui no meu ouvidinho, que até não está no nosso script aí, mas que está me cutucando aqui. Você tem alguma estatística assim, interessante sobre essa questão de livros e sobre a questão de livros no mundo, alguma coisa que seja relacionada ao seu business mesmo? Que seja interessante, assim, que você fale assim, puta, essa estatística que eu me apego nela, sabe? Assim, ou esses dados, alguma coisa. Eu me apego que a categoria de livro que mais vende no mundo inteiro, que me deixa muito feliz, é o livro infantil. Porque nós, adultas, a gente já sabe o que a gente gosta. A gente sabe que a gente gosta de ler, a gente quer ler em português porque é muito conforto, é um momento de prazer. Então, ok. Agora, a mãe que quer insistir com a língua, que quer que a filha aprenda o português também, porque, querendo ou não, quem está fora do país, tipo aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe inglês. Todo mundo vai aprender inglês aqui. Americano, não interessa, está na escola, vai aprender. Agora, vai aprender espanhol? Vai aprender espanhol. Agora, vai aprender o português? Entendeu? É uma coisa a mais no currículo da criança que você vai dar para ela, que eu conheço pais que não falam em português, porque, não, meu filho não precisa falar português. Precisa sim. Você nunca sabe o dia de amanhã. O português é uma língua muito falada no mundo. Ela pode não ser como o espanhol, como o inglês, mas ela tem vários países que falam português. E é um diferencial que o seu filho vai ter nativo. Então, você ensinar a criança também o português, que já vem ali, já nasceu ouvindo aquilo, e a ler e a escrever em português. Eu tive em Israel amigos que eles tinham uma única filha. E ela fazia uma escola americana em Israel, então ela aprendeu, ela foi alfabetizada, tudo em inglês. Um belo dia, voltam para o Brasil. E a filha? Ela jamais conseguiria passar no vestibular porque ela não tinha leitura e nem escrita em português. Foi aí que a família se separou. A menina teve que ir para a Inglaterra para fazer faculdade em inglês. E o casal foi para o Brasil. Uau. Quando eu vi aquilo acontecer, e não foi uma coisa assim, que delícia, minha filha vai fazer faculdade na Inglaterra, é muito bom. Sim, é muito bom, mas será que é isso que ela queria? Ela não vai morar com os pais mais, entendeu? É dolorido, né, essa separação. Exatamente, foi uma surpresa para eles isso. Tipo, nós temos que voltar. Então a gente nunca sabe. Você pensar que o seu filho não sabe ler e nem escrever na sua língua, sabe? Eu acho que assim, então me deixa muito feliz que os pais querem manter isso. E com livros. Então, assim, a gente vende muito bem o livro infantil. Isso é muito bom. Perseverando no português, gente. Tem que perseverar. Exatamente. Né? Vamos passar para o bloco 3. Tina, esse é um bloco em que a gente faz perguntas fixas para todas as convidadas e respostas rápidas. Qual o primeiro produto ou serviço que você vendeu quando você era criança? Olha, quando eu era criança, eu vivia montando loja. Então, eu fazia loja de vender navio, desenhava e fazia catálogos de navio, com quartos, com isso e com aquilo. Mas o que eu consegui vender mesmo foi sachê de algodão feito com perfumes da minha mãe. Eu fazia sachêzinho, botava perfume e botava numa caixinha bonitinha e eu conseguia vender. Muito bom. Complete a frase. Concretizar o meu projeto nos Estados Unidos demanda muito... Foco e paciência. Perseverança. E perseverança. A minha frase de autossabotagem de estimação é... Será que eu sei fazer isso? E aí, o que você responde? Eu vou tentar, mas às vezes eu não vou. Se eu não acredito muito, eu falo assim, será que eu sei fazer isso? Não tá valendo a pena meu esforço. Mas se eu quero, aí eu vou atrás. Mas a primeira coisa é assim, será que eu sei? Qual é uma empreendedora que te inspira? Olha, eu pensei em várias.
Tem várias empreendedoras e empreendedores que me inspiram, mas eu quis colocar uma aqui que eu pensei que me inspira bastante, que é um exemplo de sucesso para mim na França, que é a nossa amiga Marina Gilbert. Ah, que incrível! Ela foi a nossa musa aí do episódio 13. 13? 13, exatamente. Excelente. Ah, que bom. Excelente. Ela, assim, eu vejo que ela é insistente e ela persevera e ela vai atrás do que ela quer, sabe? Então, assim, ela é uma brasileira fora do Brasil e é uma gente como a gente. Incrível. Então, eu penso nela. Que demais. Qual que é o borogodó do seu business? Eu acho que a gente tem o charme do atendimento pessoal online, seja por e-mail ou pelo chat, né? E eu acho que o fato da gente imprimir fora do Brasil, isso é um borogodó também, que a gente consegue manter os preços locais, ao preço do livro que se compra em inglês aqui, ao preço do livro que se compra em português aqui, ou em francês na França, ou em alemão na Alemanha, é o preço que vai comprar em português. Então eu acho que é isso. Genial. Nosso borogodó. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? Da Bobooks? Da Bobooks e, enfim, da sua vida em geral. Bem, da minha vida, a primeira pessoa, com certeza, é o Rodrigo, meu marido, que é um eterno conselheiro da minha vida e da Bobooks, e que eu costumo dizer que ele é uma mente brilhante na minha vida, que ele tem uma mente brilhante. Eu digo isso para ele, né? Até na hora que ele ouvir isso, ele fala, não fica falando, mas para mim ele tem. Depois eu tenho a minha rede de apoio da Bobooks, que são pessoas maravilhosas, que alguns estão em Portugal, outros no Brasil, que tem nosso financeiro, tecnologia, designer, marketing, site, aquisição de editoras. Então, não é uma rede muito grande. A Bobooks, ela parece ter muita gente, apesar de ela não ter muita gente, mas isso só é possível por causa da tecnologia. Se você, de volta para o futuro, se você pudesse encontrar com a Ana Cristina que estava lá no comecinho, o que você diria para ela? Eu diria para ela estudar ainda mais, para ela viajar ainda mais, porque eu acho que toda viagem acrescenta muita coisa, e conhecer mais pessoas, se conectar. Eu acho que a parte social a gente nunca deve deixar só para o Instagram. O corpo a corpo é muito importante. Eu não sou uma pessoa que gosta de falar ao telefone, mas eu gosto de encontrar. Então, assim, esse negócio de só rede social, só de falar com as pessoas só pelo WhatsApp, eu falo porque eu moro longe das pessoas que eu tanto amo, né? Então, assim, mas o meu sonho é fazer uma rede enorme de amigas e compartilhar passado, sabe? E realmente ficar parada num lugar para eu ter essa raiz e ter passado. Eu falo que a amizade é compartilhamento de passado. Então, nós duas, quando a gente se encontrou, a gente falou de tanta coisa de Goiânia que a gente amava. É verdade. Sabe? Eu me lembro muito bem de uma frase que você disse que foi assim, como é bom conversar com alguém que sabe o que é a festa dos 600. Putz, eu não sei nem se essa festa existe ainda, mas assim, é isso, é compartilhar passado. Só para as pessoas saberem, a festa dos 600 era uma festa em que várias pessoas se juntavam e ao todo a idade delas dava 600. Bom, agora com o passar do tempo já deve estar com todo 1.200, né? Não deve nem estar com 600, deve estar com 1.600. Espero que não esteja, espero que ninguém de Goiânia esteja nos ouvindo nesse momento, que nós estamos aqui defenestrando, não é mesmo, os colegas. A idade, a nossa mesmo, né? A nossa mesmo, estamos falando, exatamente, estamos depondo contra nós mesmas, porém, não é a realidade, não é mesmo, mulheres do business? Mas é verdade, tem algumas coisas que a gente pode conversar, que eu acho que eu sinto isso de uma forma geral quando você é brasileiro, então você pode, quando eu imito um Silvio Santos, ou quando, sabe, eu brinco de um beijinho para você, pro meu pai, para minha mãe, imediatamente isso gera uma conexão enorme com as pessoas. Agora, vocês imaginam, gente, quando, além disso, você ainda consegue falar do piqui. Quando você consegue discutir com uma pessoa que é, como você, uma sommelier de pamonha. Entendeu? Então, isso é muito...
Então isso é muito maravilhoso, porque esse podcast, eu não sei como é que as pessoas vão recebê-lo, porém estou sentada praticamente no alpendre da minha casa conversando com a Ana Cristina, que a gente se conhece desde criança, passamos a nossa infância juntas, mesma escola, enfim, então as nossas memórias são muito próximas, são muito parecidas. Eu tô tão feliz de ter você aqui. Eu sinto tanto orgulho de você, do seu business, de te ver bem. Obrigada. Eu torço muito pelo seu projeto, eu catequizo absolutamente todas as pessoas que eu encontro. Eu falo assim, você já conhece a Bobooks, querido? Não toma aqui o cartão da minha amiga, entendeu? Inclusive eu te dou trabalho, porque agora eu ando encontrando com escritoras e eu ando mandando as pessoas. Não sei se você quer, eu não tô nem aí se você quer ou se você não quer. Quero super! A gente adora os escritores que não têm editora. Tem livros fantásticos, porque hoje tem pessoas que já não querem ter editoras. Elas querem mesmo lançar os seus livros independentemente. Então isso também é muito legal, sabe? Eu acho que a editora, sim, ela tem todo um back necessário para um autor. Mas quando o autor também confia nele e persevera de que ele consegue lançar o livro dele, de que ele acredita no livro dele, eu acho isso sensacional. Escrever um livro, gente, não é fácil, não. Eu já tentei, mas eu não consigo. Escrever um livro não é fácil. E a pessoa que escreve um livro, ele tem que ser lançado, sabe? E o escritor, ele precisa ter a oportunidade de ser lido. E eu adoro divulgar os independentes e falar do livro deles, eu adoro. Querida, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de bater esse papo. Agradeço muito, muito o convite. Sempre é maravilhoso falar com você e te ouvir, Tati. Obrigada, minha querida. Até a próxima. Ai, gente, tô saindo dessa conversa com o coração quentinho, cheia de determinação. Sabe, eu fecho os meus olhos e eu me lembro de todo o caminho que eu percorri para chegar até aqui, mulheres do business. Foram milhas e milhas e eu não cochilei. Eu perseverei, assim como vocês. No próximo episódio, a gente viaja lá para o Uruguai e conversa sobre rebeldia com a Marjorie Spitonic. Você já está seguindo a gente nas redes sociais para saber quando sai episódio novo? Então vai lá! Estamos no Insta e no LinkedIn, no @Mulheres do Business. Tchau, Mulheres do Business. Vou ali escutar o Tony Garrido. Como é que chama mesmo aquela música que eu tava cantando agora? Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Putz, enquanto cantora eu sou uma ótima advogada, né? Não? Desculpa aí, gente.